Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre o que é ser mulher em Portugal, ou como é ser mulher em Portugal, as várias realidades que existem, as evoluções que também já foram surgindo ao longo dos tempos e ainda os desafios que persistem na nossa realidade. E claro que o convite será sempre tu também refletir sobre a tua realidade e a das pessoas que te rodeiam e sobre o que é que tu podes fazer, seja para melhorares a tua realidade, seja para contribuires para a mudança na nossa sociedade. É verdade. Este é o segundo episódio da primeira temporada da She Leads Revolution Talks. Se ainda não ouviste o primeiro episódio, não te esqueças, no fim, vai lá ouvir. E como a Susana disse, nós vamos refletir então sobre o que é ser mulher em Portugal e neste mundo hoje em dia, portanto neste século e em 2025. E sem mais demoras, eu gostava de perguntar à Susana como é que foi para ela ser mulher até o dia de hoje em Portugal. É sim. Lá está, tu começaste há bocado em off por falar de que realmente as realidades diferem muito e eu acho que uma das coisas que, em termos de ser mulher, acaba por nos fazer sentir, se calhar, ou até não gostarmos de ser mulheres, é muita questão da menstruação. Ou seja, foi a partir do momento em que eu tive a primeira menstruação, não é? Okay. E essa introdução do que realmente estás a transformar numa mulher, não é? E tudo o que isso implica. Eu acho que a falta de conhecimento sobre o assunto e a transmissão que é feita de geração em geração sobre a questão da menstruação e, claro, depois todo o enfoque que é dado à questão da gravidez, que há esse risco a partir do momento em que somos adolescentes, não é? E que temos a primeira menstruação, cria ali quase, tipo, a menstruação é vista como uma coisa nojenta, uma coisa suja, gera dores e depois somos, lá está, estás com a TPM, são as hormonas, estás ali como se, tipo, quase uma coisa redutora, não é? E às vezes até de desprezo, o que por, de certa forma, até eu nunca tinha pensado muito sobre isto, até começar também a estudar sobre o assunto, mas gera quase como uma rejeição. Nós não queríamos ser assim, nós não queríamos ser diferentes, nós não queríamos ter tantas flutuações de humor, emocionais, de energia ao longo do mês. E na realidade, esta questão da menstruação é algo que pode ser visto como algo mágico e antigamente, não é? Tipo, muito antigamente, era visto como algo sagrado, até porque é o que nos permite gerar uma vida. Exatamente. Portanto, eu acho que começa logo por aí e com a forma como é ensinado, ou às vezes como nem sequer é ensinado às adolescentes, esta questão da menstruação e tudo o que daí advém, não é? Portanto, acho que isto foi uma das principais situações, até porque na altura não tinha a minha mãe comigo, muito mais quem falou comigo sobre isto foi o meu pai, porque a minha mãe estava no trabalho, trabalhava muito, não tinha tanta disponibilidade e foi bastante desconfortável falar disto com o meu pai, não é? E não com a minha mãe. É absolutamente inesquecível para uma mulher esse momento, certo? Em que realmente menstrua pela primeira vez. Eu estou aqui a recordar mentalmente quando é que isso me aconteceu, portanto... Eu felizmente foi em casa, mas eu tinha muito medo... Eu também, nas férias. Que fosse na escola e que ficasse, tipo... Depois tinha muito medo de manchar a roupa e da vergonha que seria, tipo, manchar a roupa, tipo, com sangue, não é? Todo o peso negativo que no fundo isso trazia. E pronto, eu estava em casa, para mim já foi um alívio eu estar em casa e num sítio privado e não ter, sei lá, porque eu imaginava que vinha a primeira menstruação e aquilo ficava tudo manchado de sangue e não sei o que, claro que não é assim tão dramático, mas pronto, isso acaba por ser assim uma questão que me marcou e que eu acho que só depois de ser mãe e de estar grávida e de perceber a magia que é o nosso corpo conseguir gerar um ser humano, não é? Completo, com cabeça, tronco e membros, todo perfeitinho, é que, não é? Acho que é um privilégio ser mulher, na minha perspectiva, é um privilégio ser mulher. Agora, e na realidade, em termos, eu não, se calhar, não sei se sou uma exceção, se não sou, mas mesmo em termos de ser mulher aqui em Portugal, eu nunca senti ou nunca prestei atenção, não é? Nunca valorizei e nunca me senti propriamente, tipo, sei lá, em prejuízo em relação a homens ou prejudicada em termos profissionais. Também tenho uma profissão que já há bastantes homens, mas é mais, há mais mulheres do que homens, não é? A questão da saúde e da fisioterapia, portanto, nunca senti assim um preconceito ou uma desvalorização. Ativa, pelo menos.
exatamente na minha vivência, não é? Tipo, nesta questão, por exemplo, de oportunidades, na escola, no trabalho, nunca senti isso, essa experiência de ter menos oportunidades ou me desvalorizarem por ser mulher ou de não ouvirem a minha opinião porque eu sou mulher. Nunca. Acho mesmo que o que mais senti ao longo do meu crescimento foi mesmo esta coisa de o facto de ser mais emocional e se calhar mais nas relações próximas e não nas relações profissionais, porque aí também há um filtro diferente e uma capacidade, pelo menos eu acho que tenho uma capacidade diferente de me apresentar num contexto do que noutro, e claro que nas relações pessoais estou mais à vontade e por isso também me permito ser mais emocional, e senti, foi mais isso, essa questão de incompreensão, de desvalorização nesse aspecto emocional e de nós sermos mais sensíveis e de haver períodos em que estamos cá mais irritáveis ou em que precisamos mais de carinho e por isso nos manifestamos de uma maneira diferente. E aí sim, estás com a TPM, só pode, não sei o quê, cuidado, que não se pode falar com ela agora. Esse tipo de coisas, não é? Claro. E pronto, aquilo que nós também vimos na peça de teatro, às vezes os comentários por parte dos homens e assim, mesmo às vezes nas saídas e tudo mais, aqueles olhares um bocado desconfortáveis, esse tipo de coisas. Pronto, e efetivamente agora estou-me a lembrar, tive uma situação de assédio, efetivamente no meu trabalho, com um senhor dos seus 80 e muitos, e eu ia-lhe fazer um domicílio, estava em casa dele, sozinha com ele, ao que ele me começa, depois de lhe fazer a massagem e o tratamento, e ele me diz, dê-me um beijinho, não sei o quê, e não sei o que mais, e depois, venha aqui, podemos fazer outras coisas, eu pago-lhe na mesma, mas vem fazer outras coisas. E eu só senti nojo. Nunca senti medo, porque se eu quisesse defender-me, eu sei que tinha mais força que ele, até porque era uma pessoa mais velha, não é? Só senti nojo daquela situação, fiquei profundamente incomodada, saí logo de lá, nunca mais falei com o homem, desatei a chorar, mal saí da porta, pelo stress, pelo nojo, pela proposta completamente absurda, tipo, não é a pessoa sequer achar que eu podia ir lá prestar outro tipo de serviços sexuais, não é? E falar disso com uma naturalidade imensa, não é? E a propósito disso, nunca aconteceu comigo, mas na nossa área de fisioterapia, como nós também fazemos massagens, há alguns anúncios que prometem pagar muito, têm ali ordenados acima da média para a nossa realidade, e eu sei de colegas minhas que já foram a entrevistas e que no final era uma massagem com happy ending, ou seja, tinha ali um cariz sexual também, e contratavam fisioterapeutas, não é? Disfarçados, era uma oferta de emprego disfarçada de um trabalho para fisioterapeuta, quando na realidade o objetivo não era esse, não é? Portanto, isso existe, não é? Em relação às mulheres. Felizmente, porque eu faço domicílios, porque eu trabalho em contexto de gabinete sozinha com as pessoas, para além dessa situação nunca aconteceu outra situação semelhante, mas efetivamente é um risco que nós corremos enquanto pessoas, não é, que trabalham em contexto domiciliário, sozinhos com as pessoas. É um risco que eu acho para os dois lados, não é? A questão do domicílio ou de estarmos sozinhos com as pessoas, tem que haver ali uma base de confiança e respeito, porque da mesma forma que, por exemplo, eu vou tratar um idoso e se eu não for séria posso roubar, posso enganar, não é? Isto não é uma questão só, é uma questão de seriedade de ambas as partes e de respeito de ambas as partes. E na altura que isso aconteceu, que já foi há uns anos, trouxe-me esta consciência de que realmente isto parece um trabalho sem riscos, mas na realidade eu estou sozinha em casa das pessoas e felizmente apanhei sempre pessoas sérias, tirando aquela situação, mas pronto, o homem também tentou dar-me um beijo, mas eu afastei-o e não, pronto, depois foi aquela proposta, mas não foi nada de grave no sentido de ele ter realmente forçado, ou pronto, até porque nesse sentido eu não senti medo, por causa da questão de eu saber que se quisesse eu conseguia imobilizar o homem, não é? Se fosse outra situação, um outro homem com outro tipo de figura, não é? Ou de constituição física e de força, se calhar eu teria sentido medo, percebes? Felizmente foi nesse contexto. Portanto, resumidamente, acho que estas são as situações em que eu me senti mais desconfortável e mais o peso negativo de ser mulher. Na generalidade dos factos e da realidade, claro que ainda não entrei na maternidade, não é? Mas na generalidade dos factos até à maternidade,
Felizmente acho que não sofri tipo, por discriminação por ser mulher, nem desvalorização em termos laborais, nem menos oportunidades por causa disso, e sempre fui atrás daquilo que quis, consegui aumentos de salário, consegui empregos, consegui, inclusive dou formação em empresas com muitos homens e consigo ter da parte deles respeito e atenção, portanto nesse aspecto não sinto grandes diferenças. E agora fala-nos tu, da tua experiência. Da minha experiência. Eu no outro dia estava a ver um vídeo, até foi mais que um. Eu vi um vídeo da Kristen Stewart, pronto, a protagonista do Twilight. Sim, eu sou dessa fase. Eu tive os livros todos e pronto, eu era uma aficionada. E assim como da segunda atriz que vou falar, que é a Jennifer Lawrence, que vem do Hunger Games. E as duas estavam a dar entrevistas, curiosamente em Cannes, acho eu, e a Kristen Stewart estava a falar daquilo que é a dificuldade quase de sair à rua hoje em dia, sendo mulher, do peso que isso tem. E a Jennifer Lawrence estava a falar precisamente da maternidade e de uma solitude e uma crise de identidade que ninguém entende, só a própria mãe, quando passa por uma questão de maternidade. Ser mulher em Portugal... Estavas a falar da questão da menstruação, sim, porque há vários marcos, não é? Para já, desde logo, o relacionamento com o próprio corpo, desde muito cedo, não é? Eu sempre tive, e o nosso corpo, quer queiramos, quer não, fala mais do que nós, por muito que nós tentamos esconder. Eu sempre tive um corpo, sempre tive uns seios avantajados, por exemplo, portanto, era uma coisa que eu tinha que lidar, eu tive sempre que lidar com os olhares, tive sempre que lidar com esse pensamento, essa reflexão do que é que tu ias vestir a partir de determinada idade. Portanto, sim, isso acontece. Nós estávamos no fim da peça a falar dos piropos e não sei o quê, e eu a defender, não, mas os piropos também é uma forma de invasão, sim. E eu sou muito eu tenho essa perspectiva, eu acho que está melhor, mas eu acho que a nível educacional há um caminho ainda a ser feito por homens e por mulheres, porque eu também acho que as mulheres em determinados ambientes também podem deixar os outros desconfortáveis, inclusive homens e outras mulheres também. Sim. Sim. Mas sim, desde cedo este relacionamento com o corpo, depois até o relacionamento com o próprio sexo oposto, antes de falar a chegar à questão profissional e de carreira, portanto eu senti, acho que desde muito cedo se sente essa relação, os olhares, o pensamento do que é que vais vestir para passares despercebida, mas depois ao mesmo tempo que continua-te a ser incutido aquele pensamento que é, mas tens que estar bem, tens que ser bonita, portanto, como dizia no outro dia um post, que é põe-te bonita para seres vendável, mas ao mesmo tempo tapa-te para não dar nas vistas. Portanto, acho que às vezes há esta dicotomia na cabeça de uma mulher. Indo ao ponto da menstruação, para mim foi um pouco parecido, pronto, não foi o meu pai, foi a minha mãe, mas foi sempre um assunto tabu, nunca sequer falei sobre isso com o meu pai, porque era uma coisa que nem sequer se falava, a minha mãe explicou-me da forma sucinta e que ela sabia, não é? Explicar, mas para dizer que hoje em dia, e as pessoas acham que não, mas ainda existe pobreza menstrual, ainda há pessoas que não têm dinheiro para comprar tampões, pensos higiênicos, pensos diários, nem sequer muitas vezes sabem. E no outro dia eu estava num jantar à mesa a falar sobre isto e alguém dizia assim, mas eu achava que isso nem sequer era possível hoje em dia. Eu não, sim, há gente que efetivamente não tem dinheiro para isso. Portanto, acho que sim, acho que o SMS não dá só preservativos, também dá absorventes e acho muito bem a quem realmente precisa deles e não tem dinheiro para isso. E eu lembro também dá a pílula. E também dá a pílula, é verdade. Mas eu lembro-me uma vez, falando na menstruação, que também é um assunto ainda muito tabu, não é um assunto muito falado, é um assunto Sim. ainda muito associado à sujidade, tem que haver ali uma... À vergonha. Sim, e ainda no outro dia, falando com a minha afilhada num episódio, quando ela menstruou, e estávamos a falar sobre isso, e quase como um cochicho, e eu, naturalidade, menstruas e não tens que ir na escola pedir e ter essa vontade, porque eu lembro perfeitamente que houve um dia em que eu estava na escola e que eu precisava e eu tive vergonha, eu não pedi a ninguém. E por isso acho que estamos a fazer um caminho em crescendo, mas sim, isto acontecia e nós não fomos crianças assim há tanto tempo quanto isso. Portanto, há pouco, foi ontem. Na realidade, não. mas sim, a questão da menstruação, sim, do teu corpo se tornar visível. No mundo do trabalho, eu passei por algumas experiências dispares.
Eu própria também, se calhar, em muitos momentos me coloquei em papéis em que não queria ser muito vocal, mas a verdade é que eu também queria passar muito despercebida, mas ao mesmo tempo também tinha alguma ansiedade de mostrar o meu valor, de ser reconhecida por isso, e isto às vezes entra em rota de conflito. Mas sim, tive os meus momentos, não que me mandassem calar diretamente por ser mulher, mas sim, ouvi vários comentários não direcionados a mim, mas se calhar de uma forma global relativamente às mulheres. Sofri assédio, sim, no trabalho, de uma forma veemente e dissimulada, não muito direta, mas sim, isso aconteceu. E depois há muita imaturidade envolvida, não sabes muito bem como é que has de lidar com aquilo, porque depois misturam-se os sentimentos de, afinal, se calhar há um interesse. Não há interesse nenhum, o interesse é puramente aquele, que é atrativo e é o que é, mas depois há esta parte da mulher que também é fantasiosa e gosta de levar aquilo para um romance da Disney. Isso depois dificulta tudo o que é o desempenho do teu trabalho e depois até também quase a tua integridade enquanto mulher e do que é que está ali a acontecer. Portanto, sim, isso existiu. E eu acho que a nível empresarial e do contacto que eu tenho, sempre que nós começamos pela base da pirâmide, não há grandes diferenças, e hoje em dia as empresas cada vez mais se fala sobre isto e tendem a nivelar todos os salários por igual, mas eu não tenho ilusões, e os dados também mostram isso, que à medida que nós vamos subindo na escala, há menos oportunidades, obviamente, para mulheres, mas eu nem estou a falar nas oportunidades, a própria remuneração em cargos mais altos tende a ser mais desfasada, e portanto as mulheres ganham menos fazendo o mesmo, mas quanto mais tu sobes na pirâmide, quando ainda és uma chefia intermédia, portanto a nível de managers, cada vez mais há esse trabalho de igualar tanto condições como a remuneração. Agora, aquilo que não é remunerado, aquilo que muitas vezes ninguém fala, que é a dupla jornada da mulher, que é aquilo que nós ainda ouvimos um bocadinho as nossas mães dizerem, então as nossas avós nem se fala, não é? Porque elas não saíam para trabalhar sequer, ou o trabalho que faziam era em casa ou no campo, mas eu já venho de um tempo em que a minha mãe, lá está, já trabalhava, e depois tinha uma segunda jornada em casa, e para ela estava tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia ela descobriu que afinal também é bom sair ao fim de semana e fazer outras coisas e viver outro tipo de experiências. Mas na altura em que eu era uma criança, isso não era assim. Nossas mães trabalhavam e tinham um segundo turno em casa. E hoje em dia as coisas estão melhores, eu acho que está tudo mais nivelado, está tudo... Sim, mas eu acho que está melhor em comparação. Sim, melhor... Sim, mas eu acho que aqui não podemos generalizar. Eu acho que cada caso é um caso. Porque eu conheço situações, lá está, de pessoas casadas com filhos, que os homens vêm de uma realidade, efetivamente, não é? Porque nós aprendemos a observar as nossas mães, os homens aprendem a observar os pais e as mães e a realidade, não é? E então, há infelizmente muitos casais que discutem por causa destas diferentes perspectivas, não é? Mulheres começam a ter noção de que, ok, eu trabalho tanto como tu, 8 horas por dia, não é? Eu também contribuo para a casa em termos financeiros, portanto, é justo que haja aqui uma repartição, uma divisão de tarefas que ocupam tempo, ocupam energia, que não tem que ser eu, enquanto mulher, a fazê-las todas, exatamente por causa daquilo que eu disse anteriormente. Mas há homens que vêm muito com esta visão de que a mãe é que fazia tudo em casa, o pai chegava à casa do trabalho, sentava-se, descansava e depois a comida estava pronta, vinha para a mesa, ia comer e todo o resto do trabalho da casa, que eles nem fazem ideia o que é, muitas vezes, não é? Porque só quem faz é que sabe, muitas vezes não, acham que não é responsabilidade deles, e inclusive mães, e neste caso particular mães, que comentaram que era uma vergonha as pessoas verem o filho a estender a roupa, por exemplo. Certo, é verdade. Portanto, eu acho que está melhor. Eu acho que está melhor, sim. E que há cada vez mais famílias em que há uma divisão e que os homens colaboram. Até uma própria consciencialização, eu acho. Mas não é uma coisa geral. E se calhar muita gente nos ouve vai dizer o mesmo, não é? Que fazem tipo, sei lá, 95% das coisas em casa e que os homens não têm noção, ou acham que fazem. Assim como haverá outras que também já fazem 50%. Claro, e outras que até fazem menos. Claro que sim. A minha questão foi só, eu acho que está melhor, porque se eu olhar para os meus avós
E se olhar, se calhar, para casais hoje em dia, não estou a dizer... Isto depois também tem a ver com a dinâmica, a própria dinâmica, o que é que a mulher se autorresponsabiliza, como é que... Não, tem a ver com a forma de pensamento da mulher, como é que olha para uma casa e depois o pensamento não é multifacetado, que está a pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo e a organizar tudo mentalmente. E os homens têm outras características e também está tudo certo. Agora, eu acho que está a ser feito um caminho. Sim, estamos a caminhar. Mas, claro que em média, se as mulheres despendem mais tempo diariamente para executar tarefas domésticas, ninguém tenha dúvidas. Ainda, continuam a ser elas que despendem mais elas tempo. largamente, portanto, estão na dianteira e continuam a ter que trabalhar e continuam a ter que apresentar resultados também. E depois, ok, poderemos discutir os empregos mais ou menos físicos, mas isso, efetivamente, a verdade é que continuam também a apresentar resultados e a fazer o seu trabalho e, portanto, isto efetivamente tem que contribuir, lá está, a contribuir para a casa e depois tem as mesmas exigências. Eu nesse aspecto acho que sim, acho que há um caminho que foi feito, acho que há outro pela frente. Tem que ser, eu acho que é um caminho que é feito todos os dias. Sim. Porque, pela minha experiência e às vezes de conversas que eu vou tendo, nós também temos que nos policiar enquanto mulheres para não sermos nós a assumir a dianteira. E para nos permitirmos comunicar as vezes que forem necessárias até que aquilo se torne automático, não é? Ou seja, pedir, comunicar, manifestar que efetivamente não é nossa responsabilidade fazer tudo, que há isto para ser feito e que eu gostava que tu fizesse, e falando aqui para os companheiros, não é? E ter a paciência também de perceber que a mudança não é feita de um dia para o outro e que não é por eu falar uma ou duas vezes e a pessoa dizer que sim, que ela vai começar a fazer tudo imediatamente como nós queremos. E acima de tudo também termos policiar-nos no sentido de não criticarmos quando as pessoas fazem e não fazem como nós queremos, não criticarmos quando as pessoas não fazem exatamente no timing que nós queremos, porque muitas vezes é isto, o padrão está lá, foi o que nós observamos. A minha mãe, como a tua, não é? Trabalhava, vinha para casa, tratava da casa e foi o que eu observei. E estava subentendido, não é? Que era exatamente, assim, e é um peso invisível que quase que nós sentimos que aquilo é responsabilidade nossa e temos que muitas vezes nos policiar para dizer calma, não tens que ser tu a fazer isto. Sim. Calma, não tem que ser feito agora. Porque depois também é aquela coisa, tipo, está ali um pelo no chão, meu Deus, que tenho que o limpar agora. Também não tem que ser, não é? E é preciso a gente também se questionar se faz sentido estarmos a ser assim quase escravos das tarefas domésticas, da casa, não é? E respeitarmos também que, da mesma forma que nós temos um padrão intrínseco, não é? As pessoas que estão connosco também o têm, e isto é um trabalho diário. Sim, é um trabalho constante, porque há alturas que pode estar tudo muito bem e de repente há uma fase que é mais complexa em que as coisas começam a descambar e nós vamos ter que voltar a conversar, voltar a reajustar as coisas de acordo com a realidade. Portanto, acho que é um trabalho contínuo interno, de nós termos o cuidado de não assumir logo tudo, não querer fazer tudo no nosso tempo. Pela experiência que eu tenho, nós somos mais rápidas, queremos as coisas feitas mais depressa. Temos um nível de tolerância à desorganização e à sujidade muito menor, o que faz com que nós já estamos a estressar porque aquilo está desarrumado e os homens ainda nem se aperceberam que está desarrumado. Basta pensarmos que temos estándares diferentes, não é? Portanto, exatamente, também vimos de realidades diferentes. E então todo este reajuste é importante para que para que pelo menos consigamos repartir esta carga de forma mais equitativa, não é? Em relação ao homem e à mulher, e quem tem filhos em relação aos filhos, que eles também fazem parte da casa, e eu acho que desde cedo devem aprender a colaborar naquilo que lhes compete, não é? Exatamente porque também é assim que nós vamos mudando a sociedade, não é? Educando e mostrando que toda a gente faz parte da casa e toda a gente colabora. A casa não é responsabilidade só de uma pessoa. Não, claro, e acho que isso é mesmo muito importante. Mas ainda assim, só para dizer que apesar de às vezes nas notícias que nós ouvimos e no que lemos e tudo mais parece que está tudo caótico e a desmoronar-se, eu acho que nascer e ser mulher em Portugal, não vamos ter ilusões, mas é extraordinariamente melhor, tanto a nível educacional, de proteção, de oportunidades, do que nascer em muitas zonas do planeta. Portanto, isto é, efetivamente, para mim, é uma bênção. E pronto, eu vou partilhar aqui, isto se calhar, estou a partilhar o episódio too much, mas eu vou dar um exemplo só para as pessoas refletirem um bocadinho sobre isto. Nas mulheres,
com a virgindade, não é? Portanto, as mulheres, há ali um momento quando iniciam a sua atividade sexual que tem a ver com a perda da virgindade, que é normalmente o rompimento de uma membrana que se chama ímã, e portanto há ali um pequeno sangramento. Só para explicar que, no meu caso concreto, que afeta cerca de mais ou menos 10% das mulheres, eu tenho um ímã complacente, que é um ímã que é elástico. Sim, basicamente, não, é um bocadinho mais elástico, porque eu não tive esse rompimento nos meus primeiros episódios sexuais. Na altura falei com uma ginecologista e ela disse-me, olha, isto é perfeitamente normal, ele está aqui, se a Joana for mãe, isto ok, pode romper na altura do nascimento, se tiver cesariana, pode morrer com ele. Na altura só, e isto fez-me refletir que basta pensarmos que se eu fosse mulher numa outra zona do planeta em que após o primeiro casamento, se o lençol não fosse posto à janela, isso poderia significar um apedrejamento até à morte. Portanto, e é uma coisa que eu não pedi, nem sequer sabia. Por isso, sim, nascer em Portugal, com um episódio tão pequenino que é este, que é uma particularidade física, poderia ser um desfecho completamente diferente noutra zona do planeta. Portanto, ainda bem que sou portuguesa, Sim, nasci sim. cá e tenho estas E a oportunidades. realidade é essa. Ainda ontem estava a falar com uma cliente minha que tem 66 anos, portanto ela ainda nasceu e foi jovem no tempo do Salazar, não é? da ditadura. Sim. E na realidade estávamos a falar exatamente disso, que não é assim há tanto tempo atrás, não é? Há 51 anos atrás, as mulheres não podiam votar, não podiam abrir uma conta bancária sem autorização do pai ou do marido, não podiam sair do país e viajar sem autorização, portanto, mesmo olhando 50 anos atrás, que não foi assim há tanto tempo, era muito diferente ser mulher em Portugal. E agora, com tudo o que acontece, e nós temos acesso às informações no mundo, não é? E vemos as diferenças que existem, culturais, com as mulheres, tipo, nos países árabes, com as crianças que não têm acesso, não podem estudar, não podem sequer falar, não é? Tipo, no Afeganistão, que houve aquela proibição das mulheres, sequer a voz delas ser ouvida em via pública, terem que tapar a cara, terem que tapar os cabelos, serem propriedade quase do marido, não é? Terem que obedecer e respeitar cegamente o marido, independentemente do que aconteça. E também acredito que no nosso país, muito antigamente, houvesse assim situações em que não eram proibidas de sair à rua, mas tinham que respeitar ou obedecer cegamente, independentemente do que fizessem, não é? E por isso é que esta questão de nós podermos trabalhar, nós podermos estudar, nós podermos ter acesso à educação e educação pública, não é? Que podemos ir para um ensino superior e, ok, temos propinas, mas também se tivermos menos condições temos acesso a uma bolsa, é uma dádiva que se calhar grande parte das mulheres no mundo não tem, não é? Porque, não sei em termos de rácio de população, mas infelizmente ainda há uma grande proporção da população mundial que não tem acesso a estas coisas básicas. E aquela questão do corte do clitóris em alguns países, toda essa violência, e eu às vezes, e agora lá está com tudo o que se passa no mundo e tendo acesso a tudo isso, eu às vezes pergunto-me, não é? Tipo, olha, nasci aqui, porque é que será que eu nasci aqui? Tive tanta sorte de nascer aqui, nesta era da sociedade. Na realidade, sim. Apesar de não estar perfeito e de haver muito para evoluir, nós... E para fazer, certo. E acredito que haja pessoas que tenham realidades muito diferentes das nossas e que depois podem vir dizer, não é? Que elas são privilegiadas, mas... Claro que há pessoas com realidades muito diferentes e mesmo no nosso país acredito que haja pessoas com dificuldades até na questão da escola, que não haja a devida inclusão, muitas vezes, não é? Que se fala, portanto não é desvalorizar essas situações particulares, mas em geral, efetivamente, nós estamos melhor do que muita gente no mundo, muitas mulheres no mundo. Sim, é verdade. O que não invalida todos os desafios que nós passamos e a nossa vontade de querer que as coisas sejam melhores, não é? De querer que as coisas mudem, de querer que as coisas evoluam, mas até falando da questão da maternidade e dos direitos, e agora há aquela luta, e eu acho muito bem, por aqui a licença passa a ser 6 meses, porque a questão da amamentação exclusiva e das crianças entrarem na creche muito cedo, mas ainda estava no outro dia com a minha prima que mora na Suíça e ela diz que lá a licença é 4 meses, e os pais não têm direito a 2 meses de licença como os nossos podem ter aqui, por exemplo. E na França também são menos meses, ou seja, isto para dizer que nós... Por exemplo, eu tenho uma amiga que está na Noruega e até falando de controle pré-natal, ou seja, ecografias e tudo mais, eles lá nem sequer têm direito à terceira ecografia, a ecografia do terceiro trimestre, ou seja, há muita coisa que está mal,
Claro. Porque também é essa que é noticiada e que é vendida. Mas também há muita coisa que, comparando até com outros países, sim. até está melhor. E outros países aqui equiparados a nós e alguns até considerados mais avançados. É claro que a gente tem o direito de querer mais e eu acho super bem que seja 6 meses de licença por uma questão da amamentação e dos bebés serem tão pequeninos para irem para uma creche e ficarem sem a mãe, claro que sim. Mas efetivamente também temos que ver que houve evolução. E há uns tempos atrás, eu tenho uma cliente que tem um filho de 17 anos, a licença era de 3 meses. Sim. De 3 meses era o máximo. Foi esse o tempo com que eu fui para o infantário. Portanto, as coisas estão a evoluir. Sim, é verdade. Há muitos desafios ainda. E tu falaste da questão do corpo, que eu acho que não é um desafio só nacional, é um desafio das mulheres em geral, das mulheres que se podem vestir como querem, não é? Porque aquelas que não podem estão tapadas e têm outros desafios, se calhar mais complexos, não é? Mas esta questão na nossa sociedade que existe do corpo, do aspecto, depois toda esta lavagem cerebral que é feita desde pequenas, do que é o corpo ideal, do que é o corpo bonito, mas depois este questionamento que a gente quer se mostrar, não é? Por um lado, mas por outro lado não se quer mostrar porque tem medo das consequências ou tem medo de ser considerada tipo fútil ou fácil ou oferecida, não é? Como às vezes se ouve. Portanto, há aqui, em relação ao corpo, há muita coisa por trás que mexe com o nosso inconsciente. E depois, tu falaste da questão dos piropos e falaste também da questão das mulheres. E muitas vezes nós temos alguns homens e a cultura da questão, lá está, da masculinidade tóxica que ainda existe. Sim. E que os homens têm poder e dominam as mulheres e são mais fortes e têm que sacar as mulheres e não sei o quê e gabar-se disso e muitas vezes há força porque ela está-se a fazer difícil, mas ela quer, ela diz que não, mas é só para se fazer difícil, não é? Amigos, não é verdade, está bem? Não, quando é não, é não. Sim, não é por aí. Sim, mas também temos as mulheres que muitas vezes São muito hostis. tentam, sim. tipo, criticam a outra porque Umas está com as outras. vestida Sim, de uma sim, maneira sim, ou de sim, outra. sim. Se é gorda, se é magra, se está de mini saia é isto, se está muito tapada Sim, tem mania sim. que é chique. Ou seja, Sim. também muitas vezes nós, como é que nós queremos que os homens nos tratem com respeito se nós próprios nós não muitas conseguimos vezes fazer isso, é verdade. não Sim. conseguimos fazer isso. Eu acho que Sem agora, não é, uma pessoa cresce, evolui, mas até eu própria tive este tipo de comentários Sem na minha dúvida. adolescência, Sim. nos meus 20, não é? Aquela coisa da inveja, dos ciúmes, ainda às hoje vezes. temos que nos policiar muitas das vezes sobre os pensamentos Exatamente, que nos assaltam. E sim. está tudo certo com isso porque nós não os controlamos. São absolutamente condicionados. Agora, eu às vezes quando falo dos piropos e tudo mais, obviamente que eu sei que se calhar, eu também quando olho para um homem jeitoso, obviamente que eu olho e faço esse raciocínio interno, mas eu daí eu mandar algo para o ar ou mandar um comentário para o ar vai uma distância muito grande. E a questão dos piropos, muitas das vezes eu até acho que houvesse ali um condicionamento de que se calhar a pessoa até nem queria fazer aquilo, mas como está com outros homens Claro, e portanto sim, há aqui um sim, sentido de afirmação. Mas sim, efetivamente, os homens, e há vários vídeos, várias demonstrações na internet que se vocês... em que perguntam aos homens, ok, mas alguma vez tu tiveste que pensar se sais à rua, como é que vais vestido, o que é que vais ouvir? Não. Alguma vez tiveste que pensar se fores correr na rua à noite? Não. Sim, porque as mulheres têm que pensar nestas coisas. Ok, por onde é que eu vou correr? Será que eu partilho a localização com alguém? Sim, não. Portanto, há uma série de condicionamentos que sim, que ainda existe e não tínhamos ilusões, tirando um outro, eu estou a generalizar, eu sei, mas colocando um homem e uma mulher mais ou menos da mesma estatura, da mesma idade, sim, as mulheres serão mais frágeis fisicamente que os homens. E pela força, obviamente que há uma mobilização. No outro dia estava a ouvir uma humorista e a piada dela era exatamente esta: amigos, se vocês acham que se nós tivéssemos a mesma força que vocês, nós tínhamos demorado tanto tempo a conseguir o voto. Infelizmente, sim, isto acontece. Sim, os homens são mais fortes fisicamente, o que não quer dizer que não possa existir aqui uma evolução e um meio termo e até uma educação naquilo que seria uma postura para não deixar o outro desconfortável. Porque essa questão que estava a dizer, ela se calhar até quer... nem é preciso chegar a tanto. Às vezes, pura e simplesmente, um determinado comentário, nem sequer estão a pensar que aquele comentário pode ser
destrutivo. Não, ou muitas pode, vezes é dito de forma automática e inconsciente, não é? Não é? Pode estar a ser negligente com aquela pessoa, porque está subentendido que, ok, ela vai bem vestida, é porque já está disponível para ouvir aqueles comentários. Não, não é bem assim. Sim, efetivamente, depois também entra o que é o tipo de roupa e o que é bem vestido, o que é que não é bem vestido, mas a pessoa, acredito que muitas vezes seja o replicar daquilo que também foram aprendendo e Sem vendo os dúvida. outros a fazer e nem, muitas vezes não têm consciência do impacto que isso vai causar, do mal-estar, do desconforto, às vezes do medo, dependendo das experiências que essa pessoa teve no passado, não é? E estavas a falar da questão da força e efetivamente os homens biologicamente em parâmetros normais, não é? Se não houver aqui percursos muito diferentes, não é? Têm mais força do que as mulheres e por isso também é que se vê, não é? Falando aqui também de estatísticas, efetivamente há muitas mulheres vítimas de violência e que morrem nas mãos dos homens. E a propósito daquilo que estavas a dizer do comentário, e eu acho que aqui é uma questão dos dois lados, não é? A questão de, claro, não estou a dizer uma mulher sozinha ouve um comentário de um homem num sítio escuro e vai responder-lhe, não, mas em determinados contextos e até no grupo de amigos haver esta consciencialização, Estabelecimento de limites. exatamente, de que, olha, isso não é aceitável. E eu não pedi a tua opinião, ou Agradeço que de futuro não. exatamente, que não não faças. repitas isso, porque também é importante que nós, verdade. a gente também assuma esta postura de colocar limites em contextos seguros, não é? Não estou a falar, não é? Agora a gente não se vai fazer de campeã. Exatamente, e colocar em risco a nossa segurança e Obviamente. poder colocar-se em situações ainda mais difíceis, mas há vários contextos em que nós podemos colocar limites, às vezes até com amigos, seja, muitas vezes até nem é connosco, mas quando eles estão a falar de outras raparigas, trazer à consciência, tipo, olha, isso não é bonito. Qual é a lógica de estares a dizer isso? Não quer dizer que vá surtir efeito, mas pelo menos também, se voltarmos a estar presentes nesse tipo de conversas, podemos sempre dizer, olha, se vais ter esta conversa, então aqui não é o meu lugar, porque eu não vou compactuar com isto. Porque muitas vezes nós também assistimos a situações e amigos, rapazes, a gozar, a desdenhar, sei lá, a falar de coisas que são, se calhar, desapropriadas e não dizemos nada. É verdade. Ou as partilhas que existem nos grupos de WhatsApp dos gajos, não é? De coisas tipo vídeos de cariz sexual e imagens que andam para aí, sabe-se lá de onde, que muitas vezes têm consequências dramáticas para as mulheres que estão a ser expostas, porque nós não sabemos de onde é que veio aquele vídeo, não é? E alertar também para isso, porque eu acho que muitas coisas são feitas de forma inconsciente, as pessoas não têm noção. E eu falo muitas vezes com o Zé sobre isso, porque nós agora temos uma filha, não é? E dá para colocar ali trazer a reflexão de que, olha, imagina que era a nossa filha, tipo, que aparecia aí num desses grupos, porque hoje em dia, antigamente nós fazíamos as coisas e estávamos mais ou menos salvaguardados. Não é? Porque a gente pode se envolver com alguém e sabe logo o que essa pessoa está a fazer depois. Hoje em dia existem telemóveis em qualquer ponto, em qualquer lugar, câmaras de filmar, gravações de áudio, portanto não estamos tão seguras, porque a gente conhece uma pessoa, está a conhecer, mas não conhece. Às vezes nós estamos anos com uma pessoa e não sabemos verdadeiramente tudo sobre ela, não é? Claro, obviamente. Então o risco é maior. Eu disse, imagina que era a nossa filha, se calhar até se apaixonava, até se encantava por um bad boy da vida, não é? E esse tinha atitudes que eram inaceitáveis e depois partilhava imagens dela que não eram aceitáveis. Isto dava dava outro episódio de um podcast, mas relativamente a isso, só para dizer que nós estávamos no outro dia a falar sobre isto. As mães, as vossas filhas, as vossas esposas, elas não são uma espécie à parte, elas são mulheres como qualquer uma outra, portanto. Hoje em dia vocês estão a fazer esse comentário sobre alguém que nunca falaram na vida, mas efetivamente se fosse a falar da vossa filha, da vossa mãe, já era completamente diferente. Eu lamento informar-vos, é mulher na mesma, também pertence à mesma espécie, o genoma não é diferente. E é um ser humano na mesma, é um ser humano, exatamente. Filho de alguém que merece efetivamente o nosso respeito. Já nem falando daquelas 70 mil almas que realmente alimentaram esse grupo no Telegram, e só deixar aqui aquilo que mais me inquieta, não é só o conteúdo em si que é ali partilhado, são 70 mil pessoas, que não são uma ou duas, são 70 mil pessoas que estão misturadas
connosco no dia-a-dia, que podem ser a pessoa que vos serve o café, que o polícia de segurança pública, não sei se é ou não, mas com quem vocês acham que estão muito seguros, ou pode ser qualquer outra pessoa. Portanto, a mim o que me inquieta... Pode ser o vosso irmão, O vosso irmão, pai. exatamente. Portanto, o que me inquieta é isso, que são pessoas que supostamente... Porque depois há esta dissociação daquilo que é o certo e o que é errado. Porque eu sou uma pessoa idónea e pratico bem e depois, num foro íntimo deste cariz, então já vale tudo. E, portanto, deixo-vos... Íntimo. Se homens estiverem a ouvir isto, realmente deixo-vos a pensar E também sobre isto também, e para denunciem. trazerem esta consciência, às vezes não no sentido de culpabilizarem e atacarem, mas no sentido de consciencializarem, porque se falarmos agora, efetivamente isto dava todo um outro episódio, não é? Porque estás a falar de 70 mil pessoas, mas vamos imaginar na altura da Segunda Guerra Mundial, e isto porque eu estou a ler um livro que se chama Eles Pensavam que Eram Livres, os milhões de alemães, não é? Sim, que se calhar não tinham ideias iguais às que eram apregoadas e se calhar até não achavam certo aquilo que estava a ser feito, mas que também não fizeram nada. E se formos a ver quem orquestrou aquilo, foram se calhar umas centenas de pessoas, não é? Ou uns milhares de pessoas, mas se os outros milhões se juntassem e se revoltassem contra esses milhares, não tinham tido as proporções que teve. E eu não acho que essas pessoas sejam más pessoas. O problema é aquela coisa, que agora não sei a frase de cor, mas que é uma frase muito comum e que vem desse tempo, que é contra os negros, tipo, ainda bem que eu não sou negro, não é? Ou eles foram atrás dos negros e toda a gente se calou, depois eles foram atrás dos comunistas e todos os outros se calaram. E dos judeus, exatamente. E depois dos ciganos, até que não sobra ninguém e até que vem atrás de ti. Exatamente, e é muito esta... Porque é isso, às vezes essas 70 mil pessoas, ou estas pessoas que, se não for nesse grupo, estão noutros, e estas coisas existem, não é? Os grupos do WhatsApp em que se partilha coisas de mulheres, vídeos de cariz sexual, eles existem, e eu não é só olhar para as pessoas como se elas... estamos a hostilizar aquilo que é o encontrar do prazer de cada pessoa, porque claro, isso existe sim, e está sim, tudo, sim. está Não, tudo certo. não é por aí, mas é esta questão nível. que eu acho que às vezes as pessoas estão ali e estão a fazer aquilo e não têm consciência. A autocrítica, sequer. Sim, de perceber que aquilo se calhar não é o mais correto. Ou se calhar se fosse com eles, não é? Se agora a gente se lembrasse de pegar no vídeo de um homem e estar a comentar esse vídeo tipo num grupo de Telegram ou a expor esse vídeo para outras mulheres e gozar até, não é? Sim, tipo, sem dúvida. porque se calhar se fosse a dizer bem, eles até se achavam machões. Depende, estou a brincar. Nem todos, na realidade não são todos assim, isto é um estereótipo. Mas se a gente pegasse em alguma coisa íntima, mostrar o órgão sexual de um homem e fosse comentar, eles também não iam gostar, não é? Acho eu. Então, mas é isto, porque se nós também entrarmos a comunicar com eles numa perspectiva de culpabilizar, de atacar, eles não vão ouvir nada do que a gente vai dizer. Então eu acho que é mais tipo refletir, trazer à consciência, fazê-los, lá está, trabalhar a empatia, que é pôr-se no lugar, imaginar que era com eles, imaginar que era a filha deles ou a mãe deles. Só se consegue com a comunicação, realmente. E a comunicação só tem influência se houver conexão, e nós não conseguimos conexão a atacar o outro. E eu não acho que sejam todos maus ou que sejam de fácil... Também não acho. Eu acho que estão de tal maneira envolvidos e adormecidos e de modo automático nesta teia que existe, que fazem coisas quase aquele modo manada, tipo, vão uns atrás dos outros. É exatamente esse o efeito. Eu também não acho que sejam, acho que não há hostilidade, até porque tu viste o Inglourious Basterds? Não. Pronto, é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e acho que estavam a entrevistar o Christopher Waltz, acho eu, desculpem o meu inglês, a perguntar como é que ele tinha conseguido, ele faz o papel do Nazi, como é que ele tinha conseguido fazer aquele papel sem parecer o vilão. Diz ele, mas eu nunca fiz de vilão. E era exatamente este o cerne, porque para ele nunca achou que estava errado. Pois, para eles estavam a fazer o certo. Portanto, é exatamente este tipo de... Isto é um pouco assustador. Nós chegamos aqui uma parte um pouco mais... mas é mesmo isto, é que quando são várias pessoas a repetir o mesmo que seja errado, parece que torna-se o bem pelo bem comum. Portanto, não, e porque na cabeça deles, porque a nossa realidade é aquilo que nós pensamos que é, e a forma como nós vemos o mundo, sem dúvida. Na cabeça deles aquilo era o certo. Sem dúvida.
vai-se lá entender como e porquê, mas era. Depois chegas a uma altura que nem consegues questionar. Queres partilhar algumas Deixa eu ver. estatísticas connosco? Sim, trouxemos. Nós estamos aqui a falar, essencialmente isto é um podcast de opinião. Pronto, temos aqui, lá está, a questão, por exemplo, da idade da maternidade, que do primeiro filho, né, ultrapassa os 30 anos, ou seja, normalmente agora a maior parte das mulheres têm filhos depois dos 30, o que não é de surpreender. Está acho eu. relacionado com os estudos também, portanto, hoje em dia nós temos a oportunidade também de fazer carreira, portanto, há mais licenciadas. Aliás, a nível de desempenho escolar, por norma, as mulheres conseguem mais bons desempenhos. Eu acho que se atrasa naturalmente a questão da maternidade, portanto, nós tivemos caminhos diferentes, mas a Susana Sim. teve um caminho mais tradicional, de fazer curso superior e sim, tudo sim, mais. sim, nesse aspecto, portanto, sim. também já foste mãe após os 30, não foi? 31, 31, sim, primeira portanto, filha aos 31. Se quisesse ter sido mãe mais cedo, podias. Não é que eu acho que as pessoas agora também esperam muito para terem a vida mais ou menos Mais organizada, Sim, não é? certo. Pronto. Acabei por não ser mãe mais cedo também porque não tinha aquela relação que eu achasse que era a mais adequada para ser certo, mãe. certo. Porque em termos profissionais acabei o curso aos 22 e consegui arranjar trabalho pouquíssimo tempo depois, portanto poderia ter, se tivesse as outras condições alinhadas, poderia ter sido, mas eu, na verdade, eu nunca quis ser mãe muito cedo. Muito, muito cedo. Aliás, um dos meus maiores medos no crescimento, na adolescência, era ser mãe adolescente. Eu tinha pavor de ser mãe adolescente. Eu também passei por isso. E de ser mãe muito sem ser quando eu queria, não é? Quando Sim, eu sim, achasse sim, que era sim, o sim. momento. Então eu sempre tive muito cuidado com isso. Pronto, podia ter acontecido, porque infelizmente também há gente que tem cuidado e acontece na mesma, Claro, mas não há nenhum método 100% exatamente, a não mas ser sempre abstinência. tive mesmo muito cuidado para não acontecer isso. Portanto, estou aqui dentro das estatísticas, mãe depois dos 30 e por todas estas questões que fomos falando. E depois tem aqui uma estatística interessante que é a taxa de natalidade entre os 40 e os 49 anos duplicou entre 2013 e 2023, ou seja, em 10 anos, as mulheres da faixa etária dos 40 aos 50, praticamente, É muito interessante. que mesmo. tiveram filhos, duplicou. O que é muito interessante e que está dentro desta tendência. E eu acho que também está dentro da tendência, se calhar, de nós também agora estarmos mais conscientes e até mais exigentes também com os parceiros. Sim, Não é? sim, sem dúvida. Eu acho que é se as coisas não tudo, estão... não é? Claro que não há relações perfeitas e não vai haver o parceiro perfeito, mas se Sem a gente dúvida. vê que a relação também não está a dar, não vamos ficar, se calhar como antigamente as nossas mães e as nossas avós ficavam em relações em que os parceiros traíam, Sem em que eram dúvida. violentos, Sim. e ficavam, porque não tinham, se calhar não viam outra alternativa. A Nós, própria dinâmica, não é? Antigamente, até, imagina, estavas a falar de organizar a vida, não é? Quer dizer, basta pensar que antigamente para comprar uma casa era muito mais fácil comprar um carro e hoje em dia, portanto, há toda uma dinâmica muito diferente, não é? Os meus avós, lembrando Sim. nessa altura, portanto, conseguiam comprar casas sem pedir empréstimos, não é? O que hoje em dia é quase impossível. Mas sim, essa questão dos parceiros é muito interessante e até a própria dinâmica familiar, que é, existem mais divórcios e tu encontrando outra pessoa, como estávamos a dizer no outro dia, os teus, os meus e os nossos, não é? existem mais divórcios e também separações, sentido, não é? Porque também há menos casamentos, portanto existem mais separações em geral e muitas vezes de pessoas que já têm filhos e que depois se juntam e têm novamente filhos. Claro que isto aqui nem vou entrar por aqui porque daria todo um outro assunto refletir sobre esta questão, mas sim, é um facto que a maior parte dos bebés, gosto desta estatística, 60% dos bebés nascem fora do casamento, que drama, ou seja, nascem de pessoas que estão Se calhar até casadas. exatamente, não estou casadas, porque hoje em dia já não... Sim, ninguém, como os meus pais, não é que casaram mais cedo há uns meses, porque a minha mãe já estava grávida, portanto... Sim, mas antigamente era uma vergonha ter filhos fora do casamento pois antes de casar e agora felizmente é algo que é muito aceito na nossa sociedade. E agora sociedade. até é aceito as pessoas serem mães e pais também sozinhos. Sim, e portanto, também há, por acaso, acho que não tenho aqui a estatística de mais solteiras, mas também é uma realidade. Muito maior, e sim. claro que falando de desafios, e uma pessoa convém incluir todos os desafios, não é? Ser mãe solteira, eu não quero imaginar, se falávamos de carga de trabalhos quando era uma relação dividida, uma casa partilhada e filhos partilhados, Tem que quando ser é bem uma pensado, mulher sim. solteira, não é? Sem um companheiro a ter que dar conta de tudo, um trabalho, os filhos, a casa, meu Deus, corajosas e muito respeito mesmo por essas pessoas, que existem muitas. sim, por vocês. E eles também, porque atenção. E também, eles também, mas são mais as mães. São mais, sim, inevitavelmente. Muito respeito por sejam um pai, sejam uma mãe, mas é incrível. E fazem coisas sobre-humanas, eu acho. Que é uma exigência tremenda e tenho mesmo muito respeito por qualquer pessoa que consiga
trabalhar, viver. Olha a Susana parece estar a rebobinar tipo, a vida dela Não, e porque pensar, eu meu Deus, e uma pessoa sozinha com isto tudo. Sim, estou a pensar mesmo nisso e na altura, claro que às vezes depois existe aqui, quando há uma relação e a pessoa não partilha as responsabilidades ou a mulher se sente sobrecarregada, às vezes há alturas em que penso, ao menos se eu estivesse sozinha não contava com ninguém e por isso não tinha expectativas e não tinha a frustração de expectativas e a revolta por ter aqui alguém e sentir que não estou a ter ajuda. E isso também acontece e também aconteceu Sem comigo em dúvida. alguns momentos. Mas depois pensando para a imagem toda e para o panorama todo, por muito que pode não ser o seja todo pela parte, perfeito, sim, não é? é verdade. Imaginar toda uma vida a cuidar da minha filha sem alguém presente, não é? Que vai fazendo o melhor que pode e que faz muita coisa, meu Deus, por isso é que eu tenho mesmo muito respeito por quem faz isso e nunca tinha pensado até ser mãe, mas agora que sou mãe e olho para as mães que cuidam e os pais que cuidam dos filhos sozinhos, tenho mesmo muito respeito e admiração. Yeah. Sim. Mais alguma queiras partilhar? Depois aquilo já fomos falando, não é? As mulheres gastam em média 4 horas e 17 por dia em trabalho doméstico, enquanto que os homens 2 horas e 37, portanto já há aqui uma melhoria, sem dúvida. No entanto, fazendo a média para o trabalho, a jornada diária de trabalho com o trabalho remunerado mais o trabalho doméstico, as mulheres 12 horas e 52, enquanto que os homens 11 horas e 39 por dia, portanto mais 1 hora e 13 por dia para as mulheres, e claro que isto é um espectro que varia muito, isto é uma média, portanto cada uma terá, cada vida, cada família terá a sua realidade, e aqui acima de tudo é perceber que se ainda te sentes assoberbada ou sentes que a responsabilidade é toda tua, mais uma vez é preciso diálogo, é preciso negociação, é preciso consciencialização e é preciso paciência para que possa haver mudança. E olhar para a própria vida e parar para olhar e para refletir a própria vida, porque o piloto automático, se nunca parares 10 minutos, 15, 20, 30 minutos para falar com a pessoa que está contigo, ou mesmo sozinha, para olhar para a tua agenda, para olhar para a tua vida, eu lamento dizer-te, mas os anos vão continuar a passar. E passa muito rápido. Claro, sim. Por isso é mesmo importante que primeiro pares para pensar na tua realidade e naquilo que gostavas que fosse diferente e depois encontres estratégias para conseguir isso. Porque não é justo nós passarmos grande parte do nosso dia a trabalhar, seja em casa, seja fora de casa, tipo, nós não é só, a vida não é só isso. Mesmo gostando do que fazem. Sem dúvida, mas a vida não é só trabalho, nem é só tarefas, nem é uma lista de tarefas, não deve ser uma lista de tarefas infindável, também é preciso termos momentos de conexão com as pessoas de quem gostamos, momentos de descanso, momentos de lazer, porque nós não viemos aqui para ser escravos. Os escravos agora do século XXI que trabalham por E o dolce far niente é que é mesmo um momento para não fazer nada. Pronto, portanto, depois também falando aqui da diferença de pagamentos, aqui aquilo que a Joana estava a dizer, que em cargos superiores as mulheres ganham em média menos 26% do que os homens. Claro que não sei como é que foi feito este cálculo, mas efetivamente isto ainda existe. E depois também tem aqui outra estatística, que é cerca de 37% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres. Portanto, já há aqui uma evolução. Podemos ver pela perspectiva negativa, não é? Que tipo, ainda há 63%... 63? Sim, 63% de cargos de chefia que são ocupados por homens e só 37% que são ocupados por mulheres, mas podemos ver que também já há 37% de cargos de chefia ocupados por mulheres. Se caso fôssemos ver esta estatística há uns anos atrás, há 20 ou 30 anos, seria menos. Portanto, eu acho que também estamos aqui numa boa progressão e também há muitas mulheres também a arriscarem-se a empreender, a começar os seus próprios negócios e por isso também a ocuparem cargos de chefia nas suas próprias empresas e na sua realidade. Portanto, é muito importante. Depois... Sim, para partilhar. Pronto, depois aqui lá está. Esta questão eu acho muito importante falarmos, que é em termos de saúde, após os 65 anos, as mulheres vivem menos anos de vida saudável do que os homens. Na realidade, as mulheres têm uma esperança média de vida maior do que os homens, de cerca de 2 ou 3 anos. Mas a qualidade de vida e a saúde das mulheres deteriora-se mais cedo, o que faz com que elas vivam mais, mas com pior qualidade de vida. E porquê é que achas que isso acontece? Se calhar porque renegam-se muito para... Eu acho que há uma dada altura da vida em que muitos filhos, muita casa, muito marido,
pode dar-se o caso de haver uma negligência daquilo que é a própria mulher e os seus cuidados e tudo mais, já para não falar que depois as mulheres passam aqui por uma fase que se chama menopausa, portanto, que é extremamente agressiva, que não é falada, que não é fomentada, que mais uma vez, nós temos a menstruação que é um tabu, temos a menopausa que é um tabu, temos a maternidade que é um tabu muitas das vezes, porque é uma maravilha e tem que ser sempre uma maravilha. É lindo e cor-de-rosa. Não é. Portanto, eu acho que ainda nessa fase, sendo tão hostil, porque é mesmo a nível de ossos, não é? E tudo, portanto, essa estabilização hormonal, eu acho que também acaba por enclausurarem-se mais nelas próprias, negligenciarem um bocadinho, portanto, e depois isso vai se repercutir um bocadinho mais à frente. Esta é a minha opinião. Não sendo fundo, profissional de saúde, e no mas fundo acho que está alinhada com a questão que é falada em termos de saúde, em termos de estilo de vida e com a questão cultural que nos ensinam também enquanto mulheres, que nós não falamos, mas homens e mulheres têm expectativas diferentes em termos de comportamento, não é? Desde pequeninos. Sem dúvida. E então nós somos muito condicionadas a pôr os outros em primeiro lugar. Sim. E que o nosso valor enquanto pessoa está associado a nós deixarmos os outros felizes. Muitas vezes em cuidarmos dos outros. Temos muito aquele papel de cuidadora, que acredito que também está na nossa natureza, mas que é extremamente exacerbado e que é colocado de uma maneira prejudicial. Porque é quase como se tu tivesses que te anular, se tu tivesses que pôr todos os outros, e as necessidades dos outros, e as necessidades da casa, e as necessidades dos filhos à tua frente. E claro que depois o tempo é limitado, não sobra tempo para ti. E então tu não cuidas de ti. Tu dás, às vezes estás a dar de uma jarra completamente vazia, mas continuas a dar. Sim. E depois não te cuidas. E claro que depois não há tempo ao exercício físico, não há tempo ao exercício, não há tempo ao descanso. Muitas vezes as pessoas abdicam de descansar porque têm que fazer isto, têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo outro, numa corrida contra o tempo, o stress crónico, lá está a pressão interna e externa de termos que dar conta de tudo. O stress também prejudica a nossa saúde, não é? E tudo isto, claro que depois, culminando com esta questão da menopausa, que é ainda uma realidade completamente desconhecida para a maior parte das pessoas e que a própria intervenção e a própria educação e da classe médica e o acompanhamento é feito de uma forma ainda muito deficitária e que pelas alterações hormonais provoca alterações em todo o organismo, na questão óssea, na questão muscular e lá está, uma pessoa se não começou mais cedo podia começar nessa altura, mas muitas vezes nem começa porque ninguém lhes diz o que é suposto fazerem. Exatamente. Nem ninguém lhes explica e juntando tudo isto, uma vida inteira a dar, muitas vezes sem dar a si mesma, não é? Que gera mágoa também interna e que isso também faz mal. Uma vida inteira sem cuidados consigo, com o seu corpo, com o seu bem-estar. Depois entrando na fase da menopausa, em que todo o corpo, há uma alteração hormonal muito grande que mexe com todo o corpo e que gera algumas lacunas. Sem o devido acompanhamento nesta fase, sem a devida mudança de hábitos, sem a devida consciencialização, leva a que efetivamente haja muito mais fraturas, muito mais dificuldades de mobilidade, muito mais depressões, muito mais problemas crónicos, exatamente por esta conjugação de fatores e que nós vamos começar desde cedo a olhar para isso, porque quanto mais cedo nós começarmos a cuidar de nós, da nossa saúde, dos nossos músculos, melhor será nessa fase, porque isso não tem que ser o fim da linha. Não é? As pessoas, e hoje em dia nós temos uma sociedade que a esperança média de vida é muito maior e que era fixe, não é? Que as pessoas pudessem viver mais anos, mas também com saúde e com qualidade de vida. E que essa qualidade de vida, essa saúde corresponde às vezes à vontade que as pessoas também têm de viver, porque às vezes as pessoas têm vontade, não é? A mente delas quer, mas o corpo não acompanha. Já não acompanha, é isso mesmo. E é triste, não é? Por isso, sim. Bem, eu sei, esta conversa está boa, mas entretanto nós vamos concluir este podcast, já estamos aqui mesmo a chegar à reta final. Portanto, se és mulher em Portugal, sim, as coisas estão melhores, estão a evoluir, mas ainda há muito a fazer. Portanto, espero que este episódio tenha pelo menos dado aqui alavancado aqui alguns pensamentos e suscitado aqui uma vontade de transformação também desse lado. Bem, acho que nós temos aqui algo para fazer, para encerrar o episódio. Sim, então, vais agora pensar no número 1 ou no número 2, porque dependendo do número haverá uma mensagem para ti. Portanto, pensa um bocadinho em qual número é que tu achas que será o ideal neste momento. E a Joana vai ficar com a mensagem do número 1 e vai tirar agora uma carta. Bem, eu sempre gostei muito destas coisas
da magia. Isso não é bem mágico, mas pronto. E então, qual é que foi a carta que te saiu? Olha, foi choice, a escolha. Escolha. É uma ótima carta, que é engraçado. Eu já vou ler o resto do texto, mas a escolha é uma coisa que se calhar há uns anos atrás, e a gente lembrando-se da ditadura e lembrando-se de outros locais no planeta, se calhar a nossa escolha é muito reduzida. E sim, ser mulher em Portugal ainda permite hoje em dia muita escolha, muita liberdade de votar, de ser vocal, de ser mãe, de não ser mãe, de trabalhar, de não trabalhar. E estou a dizer, isto até me estou a arrepiar, porque efetivamente a escolha existe e é uma coisa salutar que deve ser preservada e defendida. Por isso, sim, diz realmente para escolher com serenidade. Eu escolho a serenidade, a luz e a energia positiva. Não interessa o que é que eu vou passar, eu vou escolher a felicidade e vou, lá está, erguer-me exatamente mesmo perante Acima do medo. E diretamente com os meus pensamentos para Deus, para o universo, exatamente, qualquer outra força maior. Exatamente. Sim. É isso mesmo. E é muito importante, efetivamente. Susana, queres que eu... Sim. Nós temos escolha, e outra coisa que eu queria deixar enquanto a Joaninha baralha as cartas... Podia baralhar? Podia. É realmente nós percebermos que estamos, se calhar, muito melhor do que há uns anos atrás, muito melhor do que outras sociedades, e também assumirmos a responsabilidade para nós, para fazer mais por nós, pelas mulheres, pela nossa sociedade e para nos unirmos. Sem dúvida. E realmente aquela questão de nos policiarmos quando temos pensamentos críticos, quando queremos questionar os outros. Mesmo sendo homens, porque os homens também fazem uma parte importante da E é equação. interessante porque realmente acho que esta carta está muito alinhada com isso. Isto é a carta número 2, portanto, se pensaste no número 2, esta mensagem é para ti. Se pensaste no número 1, é da Joaninha. Então, o que é que esta carta diz? Aprender a amar-me. Eu escolho ver a beleza em mim. A minha riqueza vem da minha natureza e do meu potencial. E eu transformo as minhas fraquezas em forças. Eu apercebo-me de que eu sou um ser de luz e permito-me brilhar. Portanto, acho que é uma mensagem linda para acabar aqui o podcast. E porque eu acho que também nós só conseguimos realmente ver o bem nos outros e ter este cuidado de não espalharmos o mal quando nós gostamos verdadeiramente de nós e quando nós percebemos que realmente somos luz, somos amor e que todos ganhamos se espalharmos muito mais isto do que a crítica, o julgamento e a recriminação. Portanto, espero que estas mensagens tenham levado também alguma coisa a esse lado. E vos tenham atingido assim no vosso coraçãozinho, assim, a algum lado. Sim. Foi uma conversa muito boa. Foi. Parabéns a vocês que ficaram aí connosco. Parabéns. E voltamos no próximo episódio. É verdade. Beijinho. É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho.